Existem muitos mitos que atrapalham a vida do day trader iniciante. Hoje eu vou falar três deles que talvez estejam te impedindo de fazer dinheiro no mercado. Logo após a vinheta, nós falaremos sobre esse assunto e também faremos um resumo das operações que nós fizemos pelo método Águia na sala educacional do Felipe L. Trader, no índice e no dólar. O método Águia vai te guiar com foco preciso, é só voar. Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto pra crescer. Sejam bem-vindos ao Semanal do Águia, eu sou o Fábio Tencourt, o Águia Trader, e vamos direto ao assunto, né? Eu sou day trader há mais de 6 anos, então já estou aí no mercado há um bom tempo, então eu tenho autoridade para falar, né, sobre esses três mitos que nós vamos falar hoje. Já tem algum outro vídeo atrás que eu também falo sobre alguns mitos, e hoje vamos falar sobre três que foram assuntos da semana. Então, conforme o pessoal vai dando, né, vai dando ideia, a gente vai pegando, né, o tema aqui do Semanal do Águia. Então, um desses mitos, né, que atrapalha o day trader iniciante, que ele acaba talvez se achando incompetente, mesmo ele indo bem, é o tal daquela operação que tu tem um risco ganho de 3 para 1, 5 para 1. Ah, coisa bonita, né? Você vê aquele day trader famosinho, né? Está lá no seu, na sua mesa cast, no seu gamecast, está lá naquele podcast sobre day trade, né? E ele fala assim, né? Ah, eu só entro em operações e que pagam 3 para 1, 5 para 1. Então, tipo, nossa, o cara é o gênio, né? O cara, ele prevê o futuro. E como se fosse fácil. Aí imagina você entra numa operação, você tem um risco de 200 pontos no índice, você acerta, está indo 500, já está te dando 500 pontos e você não realiza a operação. Você puxa para o zero ou não mexe no stop, e aí enquanto ela não pagar o seu 3 para 1, você não sai. E aí volta, tudo te tira no zero, sendo que ela mandou 500 pontos, né? Como é que fica a cabecinha do day trader iniciante? Ele vai se achar incompetente, ele vai achar que ele errou. Ah, errei o movimento, que pena, né? Só deu 500 pontos, não foi 600 que era 3 para 1. Então para com isso, é feio, gente. Pô, quando a pessoa vai, quando o day trader vai nesses podcasts, eles têm que entender que não é só gente nova que tá assistindo aquilo ali. Tem gente com experiência. Tem day trader experiente assistindo aquilo ali. E aí vocês ficam passando vergonha. Parece que são os gênios, parece que são muito bons, mas não. É vergonha, é feio. Porque a gente sabe a realidade. A gente que trabalha direto no day trade, a gente sabe a realidade. E a gente sabe que o 1 para 1, ou uma assertividade alta, é lucrativo. Até mais. Até muito mais lucrativo do que aquela operação 3 para 1, 5 para 1 que nunca vem. Às vezes nunca vem. Ah, eu só sei entre operações 5 para 1. Pô, pensa bem. Um dia o dólar ele oscilou, né, de máxima e mínima 22 pontos. Aí você entra numa operação com risco de 8 pontos, né? Você ficou o dia inteiro ali e ela não foi, não deu 3 para 1 o dia inteiro. Então isso é feio. Parem com isso. E você que é trader iniciante também, não dê ouvido para isso, porque parece que você está sempre com déficit. Parece que você tem sempre que aprender. Não, eu não segurei aquela operação no 3 para 1 porque eu não tenho mais de 7 ainda. Não, não é assim. Nem todo dia faz isso. Ou às vezes o mercado tá parado, tá lateral. Entende? E aí você, a grande maioria, assim, esses dias o índice deu aquela, umas subidas boas, né? Umas boas variações durante o dia, e aí deu bastante movimentos. Mas nem sempre é assim. Então, tira isso da cabeça. Aprendem a entender que vocês acertando, ou pelo menos tentando o seu risco, você vai acertar mais, porque vocês normalmente fazem suas análises, vocês já têm, né, noção do mercado, e aí vocês vão acertar mais. E aí, 1 para 1 do risco já fecha a conta. Com o método Águia, no caso, é uma assertividade de 70%. Então, mesmo algumas operações sendo menos de 1 para 1, a gente acerta bastante e vai fazendo dinheiro. E aí a gente aumenta o nosso lucro em cima de quantidade de contratos, de um gerenciamento de risco calculado, dentro de uma margem de garantia, tudo certinho, para não haver desastre. Então, o primeiro mito é esse. Essas coisas de operações 3 para 1, 5 para 1, isso aí é fetiche e é day trader, é,
querendo aparecer, tá? É o mentorzinho lá querendo aparecer, querendo ser bonzão. Para com isso, tá? Ele deve ter achado bonito isso, e aí fica falando, e aí tira essas coisas. Então, para com isso. Você acertar mais que 54% das operações, você já é lucrativo. Até mesmo o Stormer, que é um baita trader, ele é mestre dos mestres. O cara acerta 54% das operações, 55% das operações, e o risco dele quase sempre é 1 para 1. Então, tá? Não vamos dar ouvido para esse tipo de coisa. É feio day trader ficar fazendo isso em podcast, tá? Não acho legal, tá? Falando sério. É, é fazer, é dificultar as coisas para day trader iniciante, sendo que é bem mais simples que isso, tá? Vamos para o segundo mito, né? O segundo mito é aquela coisa de você ter muitos operacionais, né? É que tem aquele day trader que ele fala assim, não, você tem que estudar vários personagens, porque às vezes o mercado ele tá lateral, às vezes o mercado ele tá com tendência de alta ou de baixa, e aí você tem que saber ganhar dinheiro na alta, na baixa e na lateralidade. Você tem que ter vários operacionais, porque se um não ativar, você entra com outro. E aí você chega lá no meio do mercado, tu não sabe o que fazer. Tu toma stop por um, por outro, daqui a pouco toma 5 stop de vários operacionais diferentes. Sendo que talvez se você tivesse um, aquele dia você teria só um stop. Mas não, você tirou vários operacionais da cabeça. Claro que todos os operacionais, se você olhar ele, se você pegar todos os operacionais que são lucrativos e bater backtest, você vai ver que todos são lucrativos, né? O problema é tu querer num dia querer bater uns 5, 6, 10 operacionais. Que nem eu vi day trader falando que tem 15 operacionais. Pô, aí tu ferra, gente. Claro que a gente tem um monte de profissional. A gente conhece um monte. Cada day trader tem o seu profissional. A gente conhece os day traders famosos aí que tem os seus profissionais, né? Então a gente conhece e a gente não atira com tudo isso durante o dia no pregão. A gente já usa um. Eu uso só o método Águia. Às vezes eu dou ali aquela. Entro ali pelo método Felipe, mas o Felipe já estudou por mim, né? Então quando ele vai entrar, eu entro junto, né? Em algumas operações, mas é assim. Então, para com isso, de achar que precisa saber muita coisa. Não adianta tu ir pra guerra com um monte de armas se tu não sabe usar as armas direito. Então, tu seja especialista com uma arma. Tu vai ser letal, tu vai fazer um arregaço na guerra com aquela única arma que tu é especialista. E no day trade é a mesma coisa. Você não precisa ter um leque de operacionais, de setups, para querer colocar no dia. Vocês vão perder. E aí, às vezes, tem aqueles day traders que, né, se vocês hoje vocês usaram tal personagem, mas se vocês tivessem usado tal, vocês tinham feito dinheiro, porque hoje vocês não escolheram o personal certo, não sei o quê. Pô, né, tá de sacanagem, né? Pô, pessoa experiente, dando dedo, metendo essa, né? Então, a gente é day trader. Nem só novinho assiste os podcasts de vocês, gente. Tem day trader especialista. Os caras bom. E aí fica vendo vocês passando vergonha falando essas coisas. Então, pare de largar essa, que todo trader tem que ter um monte de operacional para operar. Não. Vá com um e seja especialista com um. Seja o melhor com aquele único operacional, tá? Uma coisa que eu só recomendo, né? Não depender de apenas um ativo. Então, coloque ali mais um, mais dois ativos, porque às vezes um entra, né, em drawdown e aí você vai ter meses que não vai receber. Agora, se você tem mais dois, três ativos, você, né, ou talvez um ativo não entre em drawdown, então você consiga fazer dinheiro nele, e aí você não fica alguns meses talvez sem receber. A única dica é isso. Mas varie, né? Varie um pouco mais, não fique dependente só um ativo, use mais ativos. Isso por experiência, tá? Porque o dólar ultimamente não tá legal e a gente tem que colocar o método Águia, estamos usando no índice, tá muito bom. E acredito que se nós estivéssemos usando também no BIT, também estaria muito bom, tá? Então, essa é a sugestão, mas essa história de que tem que conhecer muita coisa para fazer dinheiro no mercado, é conversa, é mito, tá? Vamos para o terceiro mito, esse daí também. Outra coisa. Assim, esses mitos que eu tô falando hoje são tudo coisas que eu vi em lives de traders, tá? Famosos, cheios de seguidores. Ah, mas tu virou hater de seguidor, de trader. Virou rei. Não, eu só acho feio, tá? Tipo assim, vamos ensinar da maneira certa, já que vocês estão usando o educacional, tem os seus alunos, vamos ensinar certinho, não vamos sobrecarregar os caras. Os caras já são difíceis, eles entrar numa operação e ficar esperando ali 5, 10 minutos para pagar.
Aí vocês complicam, dificultam, parece que tem que ser engenheiro nuclear da NASA, assim, para poder fazer uma operação com gain. E não é verdade. Simplifica. Então, o terceiro mito é sobre assertividade com preço médio. Então você tem esse operacional, mas nele existe o preço médio. Quando você entra na operação e ele vai contra, né, a direção que você comprou, vendeu, você começa a fazer um preço médio, colocar mais contratos para baixar o teu preço médio, o teu preço de entrada, né? E para te poder daqui um pouco começar a lucrar mais para baixo. O que você comprou, começa a botar contrato porque está caindo, para poder baixar e daqui a pouco salvar uma operação que está contra. Já vi day trader famoso, com um live cheio de seguidores, cheio de gente assistindo, e o cara tomou stop com 5, tomou stop com 8, com 10, com 6. Aí daqui um pouco ele mete ali, ó, sem contrato. E aí vira positivo, aí tem aquele saldão positivo ali. Gênio, né? Pau, vamos bater pau pro cara. O cara salvou a operação, o cara é gênio. Pô, não faz isso. Mesmo que você fale para não fazer isso, né? Ah, eu faço porque eu tenho experiência. Não ensine isso. É como se isso não existisse. Não é para existir algo. Então não fala, não faz. Em live, né? Meter um preço médio em live. Tá tomando ali, ó, de tudo que é lado. Teu personal não funcionou. E aí você mete o preço médio. Pum, pum. Aí daqui a pouco avacalha. Ah, 200 contratos. Ah, salvou a operação. Gênio, né? Vamos fazer uma placa do cara, salvou aquela operação. Não, né, meu? Então para de fazer isso. E os day traders, parem de tentar aprender o preço médio, porque o preço médio tu vai acertar muito, tu vai salvar muitas operações, talvez até mais que 80% de assertividade. Mas no dia que der ruim, tu vai quebrar, entendeu? Então tipo assim, não é ter um dia de loss, você vai quebrar. Vai acabar. Você vai ter uma perda astronômica. Então, por isso que não funciona preço médio. A longo prazo, você vai se arrebentar. Então, se tem day trader aí que faz isso para poder dizer que acertar muito, está errado. Então, não faça isso. Foque em acertar o seu movimento e estopar rápido. Você entra numa operação, não está indo a favor, stop rápido. O primeiro stop é o mais barato. Aceita. Errei. Aceita. Não, às vezes não é errar. É o mercado virar. Quantas vezes, né? A gente vê assim, ó, mercado bonito, pivôzão de alta, padrão, tendência, tudo. Chegar no meio do caminho e voltar. E aí você stopa rápido. Pum, cortou. Não foi. Beleza. Tá vivo, dentro do gerenciamento, tudo certinho. Você vai continuar vivo no outro dia. Agora, day trader que tem como preço médio no seu, né, operacional, só para dizer que acerta muito, você vai perder dinheiro com isso, você vai quebrar um dia. Se não quebrou, vai quebrar, né? Porque é assim, não tem. Vai ter um dia de super tendência que tu vai ficar empilhando contrato, até que uma hora a corretora vai dizer assim, ó, deu, não tem mais, aceita. E aí você perdeu tudo, né? Então, qualquer operacional com preço médio é muito perigoso, tá? Pode ser o trader mais famoso do mundo que use. Não é legal para quem está entrando no mercado, tá? Você não, um dia você vai se trabalhar, vai dar ruim. Então não faça isso. Martingale, preço médio, esquece. Se não for pro lado, corta rápido. Ah, entrei na operação, voltou, corta rápido o seu stop, suas perdas rápidas. Os grandes traders famosos, cara que faz dinheiro, eles cortam rápido as suas perdas e quando ganham, eles pelo menos ganham o seu risco, né? Então, é isso. Embora eu não estou falando que você não pode alongar suas operações. Você pode, mas você tem que entender que um para um, ou você acertando muito, você faz dinheiro também, certo? Então, são esses os três mitos dessa semana, né? Gostaria que vocês entendessem. Falo isso por experiência, conheço o mercado, não estou aqui, não sou novinho. Claro que ainda não fiquei rico, porque aí são outros mitos que a gente pode falar outro dia, tá bom? Vamos então para o resumo das operações que nós fizemos no Águia nessa semana. Foi uma semana de gain no dólar, tá? Deu bom.
E o índice praticamente empatado 0-0, porque hoje deu uma operação muito boa, tá? Então, praticamente zerou aí o Águia na semana, tá? Então, a gente está positivo no mês, tanto no índice quanto no dólar, estamos positivos, estamos indo bem, né? Claro que a gente gostaria de estar melhor, a gente não quer, né, ficar ali, mas estamos indo para frente esse mês de setembro. Então, vamos para o resumo das operações dessa semana. Então vamos para o resumo das operações, começando pelo dólar, tá? Dia 15 na semana, né? Então até não esqueçam de dar o like, seguir o canal, se inscrevam aí no canal e façam comentários também. Isso aí é interessante. Qualquer dúvida, vocês podem comentar ali, né? Isso ajuda, né? Isso anima a gente a continuar produzindo aqui o Semanal do Águia. É, também respondendo, teve um comentário, né? Ah, por que que eu não falo mais sobre o meu operacional aqui no YouTube, né? No Semanal do Águia? Porque como a gente tem a sala operacional, a sala educacional, e lá na sala educacional o pessoal, tem um pessoal que paga, né? Para estar sendo mentorado tanto pelo Felipe quanto pelo Águia. Então seria injusto eu ficar passando operacional aqui. Então, quem entra na sala, ele é mentorado 5 horas por dia durante o pregão. Ele tem a mentoria de 5 horas. Qualquer dúvida sobre o operacional, ele está lá, ele pergunta, ele está vivendo o operacional e ainda entrando junto com nós em algumas operações. Então, essa dica. Quer conhecer mais sobre o método Águia? Entra lá, até ter um período de degustação, a gente pode conversar, pode ficar lá, de repente, uma semana lá, experimentando a sala, vendo como é que funciona e aí tirando dúvidas do método Águia. Mas aqui pelo YouTube é bem limitado mesmo as informações do método, ok? É, então, tá? O dólar, ele deu um águia aqui cedinho, tá? Um águiazinho aqui na segunda-feira. Foi um dia muito bom até, tá? Porque ativou esse águia e pagou, tá? Pagou aqui os seus 4 pontos de alvo. E depois a gente teve um águia maiorzinho aqui, ó, que também pagou. E aí pagou bem, tá? Ó, aqui, ó. Pagou muito bem. Então, entradinha, alvo. Claro que demorou, né? Demorou, mas aí a nossa função é só entrar na operação e depois colher os frutos, tá? Então, aqui pagou 8,5 pontos nessa operação. Foi um dia que fechou com 12,5 pontos, uma segunda-feira espetacular no dólar, tá? Terça-feira, terça-feira a gente teve uma operação também que também pagou esse águiazinho aqui, ó. Ó, aqui nós temos um águia. Ele deu entrada, pagou alvo e já subiu de volta, né? Então é assim, né? Matura águia a gente acerta no olho da mosca, né? Até porque a gente é águia, né? Não é qualquer passarinho, né? Então tá, estamos brincando aí, né? Então, terça-feira deu só uma operação, pagou, depois nada dentro, né? Alguns ficaram meio caro aqui, não liberou, tá? Dentro da nossa janela operacional. Quarta-feira foi um dia de loss, tá? A gente vinha de 6 gains consecutivos, tá? E aí no dia 17 a gente tomou esse stopzinho aqui. Foi um stop que a gente tomou no pullback, tá? Embora ele não chegou a estopar o candle 10, mas o pullback a gente estopa mais rápido, né? Como eu falei no vídeo, a gente sai rápido das operações que não estão indo a nosso favor. E aí estopamos com 3 pontos, né? E aí depois não deu mais nada, tá? Mais nada pelo Agri. Quinta-feira. Quinta-feira nós tivemos algumas oportunidades até. O problema é que não liberava, né? Por algum motivo, de uma média no caminho, ou estava na 200. Até pagou, né? Os movimentos teriam pagos, hein? Mas não liberados pelo método. E aí, ok. Não, se não é o método, a gente não entra na operação na quinta-feira. Então, deu movimentos interessantes, mas por detalhes a gente não entrou nas operações. E hoje, sexta-feira, a gente tomou um stopzinho, tá? Pelo Águia, stopzinho aqui, fiquei no 16, e aí depois até teve uma outra oportunidade, mas aí não valia a pena o risco, estava muito caro. E aí hoje fechamos no dólar com loss. Mas a semana foi positiva, tá? No dólar. Vamos para o índice. O índice, né? Vamos lá para o dia 15, 15, né? Ó, o índice foi
Com a semaninha meio devagar, tomamos um stop aqui segunda-feira, ó. Um stopzinho de 240 pontos. E depois deu uma operação aqui que, embora ela demorou, ela pagou. Então a gente reduziu o nosso stop, deu alvo aqui, né? Até poderia ter zerado o stop tudo, mas a gente sai no alvo, tá? Tem gente que alongou mais, aí conseguiu tirar o stop aqui. Então o índice deu, né? Faltou uns pontinhos pra gente não sair no loss, né? Aí terça-feira não deu nada no índice. Terça-feira, um dia enroscado, enrolado, né? Não tivemos oportunidades para entrar aqui, um dia ruim, até fechar nossa janela, então nada, não fizemos nada. Quarta-feira, né, a gente tomou um stop também, ó, tomamos um stop aqui e depois pegamos o gain. Teve gente que zerou o stop aqui também, né, alongou um pouco mais a operação, mas pelo método águia faltou uns pontinhos também, mas aí, né, reduzimos o nosso stop. Então, não estava sendo uns dias muito bons aí, né? Aí, quarta-feira, a gente teve esta operação aqui, tá? Às 9h40, que ela estopou, tá? Acabou estopando aqui, ó. Ela não deu alvo, era um alvo mais longo, estopou. Só que essa operação a gente fez parcial, aí saiu protegido, tá? A gente não acabou, não tomamos esse stop aqui, tá? Então, ok, né? Na quinta-feira foi um dia que a gente saiu com dinheiro, embora a gente anotou um stop, tá? Violinou aqui, ó. Mas a entrada era aqui, ó. Esse era o águia aqui, tá? Ó. Entrada do águia, ele não foi no alvo, tá? Ele não foi no alvo, mas ele andou uma pontuação, ó. Chegou a andar uma pontuação. Então a gente conseguiu proteger, tá? E aí depois aqui, stopzinho na barra de entrada, né? Então, quinta-feira foi assim. E aí hoje, sexta-feira, foi um dia muito bom, né? Cedinho, a gente já sextou, uma pontuação muito boa. Ó, isso aqui é um águia, tá? Ó, aqui, ó, um águia cedinho. E aí a gente espelhou nosso alvo, era um alvo bacana, um alvo de 400 pontos e pagou, tá? Até foi um pouquinho mais, né? Era 400 e... Mas a gente saiu com... A gente anotou 400 porque a gente colocou aqui, tinha a máxima de ontem. A gente saiu na máxima de ontem. Mas se a gente tivesse ido até os 100%, teria dado mais de 400 pontos. Aí talvez até ficasse esses 40 pontinhos que ficaram devendo essa semana. Tá, se a gente anotar certinho o águia ali, é capaz de ficar de 0 a 0, né? Mas aí a gente era um alvo bom já de 400 pontos, né? Como falei, pô, né? 400 pontos é muito bom, né? É um dinheiro muito bom. E o nosso risco, aqui no caso, né? Como o Águia ele é bem variável, assim. Nesse caso, ele deu quase 1 para 1, deu quase 4 para 1, né? Mas não é assim, tá? A gente prefere acertar do que ficar nessa história aí, 3 para 1, 4 para 1. Certo? Então o índice fechou, né? A variação de menos 40 pontos no índice, né? Quase 0 a 0, né? E o dólar a gente fechou positivo aí 8,5 pontos. Então estamos para frente, né? Estamos para frente no mês de setembro. Valeu, né? Qualquer coisa, dá um toque. Semana que vem estaremos aí de volta para o Semanal do Águia. Falou!